Presidente, durante a tarde de ontem, deputados e senadores da oposição anunciaram durante coletiva de imprensa que vão entrar com pedidos de impeachment dos ministros do STF, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. E esse anúncio foi feito pelo novo líder da oposição na Câmara, o deputado Cabo Gilberto Silva, do PL. Ele disse que o grupo deve apresentar o pedido em fevereiro do ano que vem, após o retorno dos trabalhos no Legislativo. E esse novo pedido mira o suposto envolvimento e a atuação de Moraes em prol do Banco Master nos contratos do ministro com Gabriel Galípolo, ou contatos do ministro com Gabriel Galípolo, que é o presidente do Banco Central. Moraes nega ter tratado sobre o assunto nas reuniões com o chefe do Banco Central. Já Dias Toffoli se tornou alvo depois de voltar atrás e cancelar a acariação prevista entre os envolvidos no caso. Vamos ver então um trecho da entrevista coletiva da oposição sobre isso? Esse pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, ele versa sobre os mais diversos assuntos de um lobista que tem apelido de ministro. De alguém que se acha dono patrão, xerife desse país. Já aprontei, comunico os senhores ao final, os senhores deputados estão já comunicados, porque precisa partir dessa casa, de nós só o apoio, o pedido de impeachment do ministro Toffoli, Dias Toffoli, por todos os crimes cometidos à luz do dia. Agora chegamos ao momento em que, mais uma vez, o poder do Supremo Tribunal Federal ilimitado, sem fiscalização, tenta ser utilizado para encobrir outro grande escândalo nessa nação, envolvendo o Banco Master. Vamos chamar de volta a nossa analista de política, a Vitória Bel, que acompanha os bastidores em Brasília. Vitória, inclusive, tem acesso aos interlocutores aí da oposição. Vitória, o que você conseguiu apurar aí nos corredores de Brasília sobre esse tema, hein? Pois é, a gente já tinha contado aqui também no News Manhã ontem que esse recesso parlamentar sendo interrompido, que a oposição vinha pedindo, não tinha chance de acontecer. E agora a gente tem esse pedido de impeachment novamente que a oposição traz à tona lá no Congresso Nacional. E a gente pontua aqui novamente. Não existe chance desses pedidos de impeachment avançarem, pelo menos agora, durante a gestão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, do União Brasil, é muito próximo dos ministros do STF e, apesar de, por diversas vezes, se incomodar com o fato de o STF, na visão dele, interferir em pautas do Congresso Nacional, e daí a gente cita, por exemplo, a questão do marco temporal das terras indígenas e também o fato de muitas vezes o Congresso Nacional até responder ao STF com novos projetos, até de limitação dos poderes de ministros, como vinha sendo também colocado recentemente. Apesar disso, não existe a menor vontade dos senadores próximos a Davi Alcolumbre e também ali da cúpula da Câmara dos Deputados de avançar com processos de impeachment, com um enfrentamento direto a ministros do STF. Seria uma posição extremamente arriscada e daí a gente lembra que muitos parlamentares de partidos de centro, inclusive, estão ali sendo citados em dezenas de inquéritos que estão no Supremo Tribunal Federal, apurando e investigando o uso de emendas parlamentares. Então, isso também pega muito os parlamentares que têm um receio de que esses processos avancem de forma acelerada, caso eles possam fazer esse enfrentamento ao STF. E tem também o fato de Davi Alcolumbre ter já uma relação antiga com os ministros do STF e evitar ali problemas e polêmicas. E aí a gente entra no ano eleitoral, em 2026, o que, além dessa briga
já não ter possibilidade de ser comprada em anos comuns, imagine em ano eleitoral, em que também esses parlamentares devem, dos parlamentares do Centrão, né, devem evitar o maior número de polêmicas possível. Então, esses pedidos de impeachment, claro, é o direito da oposição fazer esses pedidos de impeachment, faz parte da narrativa e do discurso da oposição para ganhar força nas suas bases eleitorais, é legítimo, mas não deve avançar, porque a gente sabe justamente do ambiente que cerca a cúpula do Congresso Nacional. Lúcia e Lívia. É isso que eu ia passar para você, Vitória, que por mais que a própria oposição tenha consciência dessa dificuldade de esses pedidos prosperarem, não deixa de ser uma plataforma, não deixa de ser um discurso que cola em ano eleitoral. E a gente falava sobre isso ontem, se não me engano, ou anteontem, Vitória, sobre ontem, né? Ontem foi segunda-feira. Porque vai ser um discurso muito utilizado por candidatos da oposição que pleiteiam cargos no Congresso Nacional, porque há uma preocupação da direita, da oposição, do PL, de partidos do Centrão, de formar maioria no Senado, justamente para tentar viabilizar o avanço desses pedidos de impeachment, já que nessa gestão é praticamente impossível de acontecer, como a própria Vitória contou. Quem é o presidente do Congresso Nacional? Davi Alcolumbre. Então, se não serve para que haja algo concreto e efetivo no sentido de afastar ministros, serve como discurso político, pelo menos. Exatamente. E quando a gente olha para essa base eleitoral mais bolsonarista, da direita conservadora, esse é um discurso que cola e muito. Esse público é muito atingido pelas fake news, por notícias falsas que circulam em WhatsApp, redes sociais, e notícias essas que falam que, olha só, agora sim o impeachment dos ministros do STF vão avançar. Então, esses deputados e senadores acabam veiculando esses pedidos nas redes sociais e acaba circulando notícias, repercutindo notícias falsas de que esses pedidos podem de fato avançar, que esses pedidos já estão ali quase sendo protocolados. Claro, repercussão que acontece por pessoas que não têm ali um conhecimento de como funciona o Congresso Nacional e muitas vezes não colocam isso como um contraponto ao pedido da oposição. Então, isso sim repercute nas bases eleitorais e isso vai ajudar e muito essa base bolsonarista, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, a conseguirem votos suficientes para se elegerem e, quem sabe, sim, aí de fato, como você disse, Lívia, criar uma maioria no Senado Federal de oposição de oposição hoje ao governo, que pode acabar virando situação, eventualmente, se a direita fosse eleita em 2026, e isso pode acabar viabilizando aí sim um avanço de pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, um ponto que a gente coloca aqui é o seguinte: por mais que a oposição consiga uma maioria no Senado, uma maioria robusta para esses pedidos avançarem, uma vez esses parlamentares estando no cargo, por mais que sejam parlamentares de direita, conservadores, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, também entra no cálculo político deles o quanto vale ou não a pena enfrentar ministros do STF. Então, tudo isso também precisa ser calculado e, apesar do discurso, isso também é pensado por esses parlamentares de oposição, Lívia.